Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a impressão no AutoCAD, a plotagem no AutoCAD, que costuma ser uma das coisas que geram mais dúvidas na hora de usar o programa. Eu vou usar como exemplo aqui uma parte de um projeto arquitetônico, mas isso vale para qualquer tipo de desenho, que a plotagem vai ser feita da mesma forma. Eu vou usar uma planta de situação que pede uma escala 1:1000, e uma planta de localização e cobertura que está pedindo uma escala 1:250. Primeira coisa que é importante cuidar são as cores que são usadas no desenho. Não é a única forma de fazer isso no AutoCAD, mas é a forma como eu faço para configurar as espessuras de impressão das linhas. Eu faço a separação das linhas por cores e dessa forma é mais fácil de eu enxergar na tela como que as linhas estão separadas. Nesse caso eu uso a cor vermelha, que é a cor 1, para ser a linha mais fina, que vai ter espessura 0,1 milímetros. Depois a cor 2 com espessura 0,2, cor 3, 0,3 e assim por diante. Então eu consigo enxergar na tela, deem uma conferida. Se vocês estão com tudo que tem que ficar fininho, sem destaque, em vermelho, e as coisas que precisam de mais destaque na impressão tem que estar na cor 6, para o projeto arquitetônico, que é essa magenta. Bom, tendo isso cuidado com os desenhos prontos, a gente vai mudar desse ambiente model, que a gente está aqui, para o ambiente layout, que é onde a gente faz a impressão. Se vocês não têm a folha pronta, vocês podem desenhar ou buscar um modelo. Nesse caso eu vou usar esse arquivo exemplo, que eu tenho as folhas nas medidas do padrão A da BNT para fazer a impressão. E eu vou usar uma folha A3 para esse exemplo. Na minha folha A3 eu vou tirar essa linha aqui. Eu falei que a gente pode usar a folha A3 inteira, desconsiderar esse espaço da A4 para a gente aproveitar um pouquinho melhor. Então o meu exemplo eu vou fazer com isso. Bom, tendo esse espaço aqui que eu vou usar para imprimir dentro da folha A3, eu vou abrir uma viewport, que é o que a gente precisa para trazer o desenho que está lá no model aqui para o layout. O atalho da viewport é o MV, para quem está em português pode colocar um underline na frente, para quem está em inglês não precisa, só o MV, Enter. E eu vou clicar em dois cantos da minha tela, que vai ser onde vai surgir a viewport, a janela que vai trazer os desenhos lá do model aqui para o layout. Eu vou colocar um desenho aqui desse lado da folha e outro desenho desse lado da folha. Então eu vou começar fazendo uma viewport aqui na direita, e assim que eu termino ela, ele já me mostra as coisas que eu tenho desenhadas lá no model. Primeira coisa, eu não troquei a layer antes de fazer a minha viewport, ela está com uma linha amarela. Eu vou selecionar essa viewport só dando um clique em cima dela, e vou trocar a layer, vou colocar na layer viewports, que eu tenho configurada aqui. Quem não tiver uma layer configurada, cria uma layer qualquer e coloca ela para não imprimir lá nas configurações das layers. Se quiser conferir, a minha layer viewport está marcada aqui a impressorinha, que diz que ela não vai ser impressa. Existem outras formas, mas eu acho assim mais fácil. Então agora que ela está na layer certa já, eu vou clicar duas vezes dentro da viewport. Então ela fica ativa, fica com as margens mais grossinhas. Quer dizer que eu posso mexer no que está aqui dentro. E eu vou colocar nesse espaço do papel a minha planta de situação. Então eu deixo ela mais ou menos centralizada nesse espaço. E vou usar o comando zoom para definir a escala de impressão. Comando zoom, Z, Enter. E como eu desenhei em metros no model, eu vou usar 1000 a unidade de transferência do desenho do model para o layout. O layout considera tudo que a gente faz em milímetros, então eu preciso comparar a unidade de desenho com a unidade de impressão do layout. A minha unidade de desenho é metros, e em 1 metro eu tenho 1000 milímetros. Então eu vou fazer a minha escala, em vez de 1:1000, que eu usaria na escrita lá da escala, 1:1000, eu vou usar 1000:1000. Eu uso a barra, 1000:1000, XP, para dizer que eu estou fazendo a comparação do paper space com o que está no desenho, e vou dar um Enter. Então, Z, Enter, 1000 barra o valor da escala, que nesse caso para mim é 1000, XP, Enter.
Acertou a escala, clica 2 vezes fora da viewport para cancelar. Ficou um pedacinho aqui do meu outro desenho aparecendo. Para isso não ficar um erro, eu posso selecionar a viewport e dar uma puxadinha nela para o lado, que eu consigo diminuir. Cuidem que se vocês só trouxerem para o lado, ele vai continuar aparecendo aqui o quadrinho verde e vai parecer que vocês não estão clicando. Então sempre dá uma cuidadinha no mouse, traz ele um pouquinho mais para baixo e consegue clicar e diminuir a viewport, escondendo o que não quer que apareça nela. Vou fazer uma segunda viewport, então já vou abrir aqui, vou deixar na layer certa, para não ter que trocar depois. MV, Enter. Vou clicar aqui no lado esquerdo da tela. Abriu de novo meu desenho, clico 2 vezes dentro dela para ativar. E agora eu vou colocar a planta de localização mais ou menos centralizada nesse espaço. Vou ajustar a escala de impressão, que eu quero 1 para 250. Z, Enter. 1000 para 250, XP. Então, 1000 barra escala, XP, Enter. Ajustou a escala, clica fora para fechar a viewport e vou diminuir ela um pouquinho, selecionando e puxando pelo cantinho, só para cortar aquela parte do desenho. As outras linhas não têm importância porque elas estão numa layer configurada para não imprimir, então eu enxergo elas, mas elas não aparecem na impressão. Próximo passo, depois de montada a folha, é fazer o comando imprimir ou comando plot. Pode digitar o plot, tem a impressorinha aqui em cima da tela também. Às vezes ele dá essas mensagens, às vezes não, perguntando, falando do tamanho do papel que foi utilizado em alguma plotagem. Eu sempre marco a primeira opção porque eu vou escolher isso depois mesmo. Ele abre essa janela de plotagem. Se por acaso para vocês abriu alguma outra janelinha que tem uma opção continue, clica nesse continue que ele vem para essa janelinha também. Primeira coisa que eu vou escolher, a impressora. É importante fazer isso em ordem para não ter que fazer 2 vezes. Então a primeira coisa que eu vou escolher é a impressora. Eu vou fazer uma plotagem em PDF, mas eu vou escolher uma dessas aqui, ó, que diz AutoCAD PDF. Vou escolher a que diz High Quality. Em seguida eu escolho o tamanho do papel. Como eu escolhi uma folha A3 ali no meu desenho, eu vou escolher aqui também A3. Vocês vão ver que tem um monte de tipos de folha A3, de folha de vários tamanhos. Eu prefiro usar a ISO Full Bleed, tanto faz a orientação aqui, tá? Mas eu uso a ISO Full Bleed porque ela tem configurado uma margenzinha menor. Essa margem é um espaço no desenho que não vai deixar ser impresso. Então a gente poderia configurar para tirar essa margem, mas essa Full Bleed ela vai ter uma margenzinha de 1 mm em cima e 1 mm na direita, que não vai atrapalhar. Então eu já vou escolher essa daqui, que fica mais tranquilo. O que plotar eu vou trocar do layout aqui para Window, porque aí eu posso selecionar. Assim que clicar em Window, ela fecha a janelinha da impressão e deixa eu selecionar o que eu quero imprimir. E eu vou clicar bem certinho nos 2 cantos do papel. Se clicar por fora, ele não vai ajustar certinho a impressão. Tem que clicar bem nas linhas da folha, que já estão no tamanho da folha A3. Então, vou clicar nos 2 cantos, ele volta para minha janela de impressão. Vou marcar aqui embaixo para centralizar na folha. A escala de impressão sempre tem que deixar essa 1 para 1. Se vocês colocarem no Fit to Paper, ele vai ajustar ao papel, mas ele pode estragar a escala. Então é importante deixar 1 para 1 para não estragar a escala. Como eu estou fazendo a minha plotagem em modo modo paisagem, eu vou deixar marcado aqui o Landscape. Vocês estão vendo que está aparecendo linhas vermelhas em volta da folha aqui na visualização do papel. É por causa daquela margenzinha de 1 mm que tem na folha ISO Full Bleed. As outras folhas têm uma margenzinha maior. Se a gente quiser tirar esse 1 mm, a gente pode vir aqui nas propriedades da impressora, escolher essa opção Modify Standard Paper Sizes e escolher aqui a folha ISO Full Bleed A3 que a gente escolheu antes. Se vocês escolheram outra folha, é só escolher a mesma exatamente que vocês usaram antes. Pode comparar aqui. ISO Full Bleed A3, eu peguei a 420 por 297. Vou selecionar a mesma aqui nessa outra listinha e vou clicar aqui em Modify.
aqui que eu disse, ó, que tem uma margem de 1 milímetro no topo e 1 milímetro na direita. Se eu tirar isso e colocar 0, vou avançar, avançar. Vou colocar um nomezinho qualquer para ele duplicar. E concluir. Nem sempre ele vai dar essa mensagem para duplicar, tá? Quando eu der OK aqui, ele vai sumir aquelas linhas vermelhas, quer dizer que tá certinho as minhas margens. Aquele 1 milímetro não iria aparecer muito na impressão, tá? Então isso é preciosismo, mas eu vou fazer sempre. E a última coisa que a gente vai fazer é selecionar o estilo de plotagem relacionado às linhas. Eu já tenho aqui alguns configurados, mas eu vou criar um novo caso alguém não tenha essa configuração e queira usar as cores para fazer a definição das espessuras das linhas. Então, vou colocar aqui novo, começar do 0, que é a primeira opção, e avança. Colocar um nome qualquer e coisa. Avança e clica aqui para editar o estilo de impressão. O jeito que eu faço, então, é usar das cores 1 até a 6 para imprimir tudo que eu quero no desenho técnico. Então, tudo que for ser impresso em preto, eu uso das cores 1 até a 6. E eu vou dizer isso colocando aqui, selecionando a 6 e colocar aqui em black para selecionar, para imprimir tudo em preto. As outras cores eu vou deixar esse Use Object Color, que daí eu vou imprimir num cinzinha, vou imprimir colorido se eu quiser colocar alguma chura, alguma coisa assim. E a partir daqui eu vou configurar as espessuras das linhas. A cor 1, eu quero que tenha uma espessura, que é esse Line Weight, de 0.1. A cor 2, 0.2. A cor 3, 0.3. 4, 0.4. 5. E a cor 6. Todas as outras cores eu uso para detalhe, então eu vou selecionar dessa até a última, usando o Shift End, e vou colocar elas todas com espessura 0.1, para ficar bem fininho na impressão, que eu uso para achuras basicamente. Salvo, concluo, e agora ela está na minha listinha aqui. Toda vez que vocês forem imprimir usando esse computador, vai aparecer essa opção aqui na listinha, essa que vocês criaram. Para garantir que está tudo certinho, clica aqui no Preview e ele vai aparecer tudo em preto. Vocês podem ver que dependendo da espessura da cor da linha, a gente tem uma espessura diferente já na pré-visualização. Então, estando tudo certinho, dá um ESC para voltar e um OK para imprimir. Como ele vai salvar um arquivo PDF, vocês definem um caminho para ele salvar e coloca o nome do arquivo, Save, e ele vai abrir o PDF. E aí tá pronto. Esse é o arquivo que vocês vão mandar para impressão em gráfica, ou vocês podem ter o arquivo digital aqui em PDF.